Bom dia, gente. Hoje a gente vai ler 2 Samuel 12. Vamos terminar 2 Samuel 12, que a gente começou ontem, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, por poder respirar. Obrigado por estar de pé mais um dia. Pai, nos dê sabedoria, nos dá, Senhor, inteligência do céu, sua sabedoria mesmo, sua criatividade. Nos ajuda, Pai, a enfrentar os problemas diários, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, a gente vai ler o capítulo 12, um pedacinho. E aí a gente parou no texto 15, tá? Paramos no texto 12, versículo 15. O profeta Natan tinha ido, falado com Davi, e Davi tinha sido perdoado, ele não ia morrer, já que ele mesmo proferiu a sentença de morte para ele, que era o que ele merecia por causa do pecado, tá? Era o que as pessoas tinham quando elas pecavam e adulteravam. Ele, Batseba, seria apedrejado. Mas lembrando que tem a coação e tal. Só que o que acontece? Vai ter castigo. E aí Deus fala, ó, no versículo 12, Deus fala assim: você pecou escondido em segredo, mas farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel ver. Então disse Davi, né? Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. A gente vai ler o restante, tá? Então o Senhor fez com que o filho de Davi e a mulher de Urias ficassem muito doentes. Vamos entender o tempo. Vamos entender esse tempo. Davi peca com a Batseba, ela fica grávida. Ele manda Urias de volta para casa, Urias não vai. Ele tenta embebedar Urias, Urias não vai. Ele manda Urias para a guerra e Urias morre. 7 dias ou 30 dias depois, né, dependendo do tempo de luto, ele vai, resgata Batseba, ela já está grávida dele. Ele sai como herói para todo o povo de Israel que resgatou a viúva do soldado morto. Batseba passa a viver no palácio, grávida, e aí o filho dela nasce. Quando o filho dela nasce, vem isso aqui. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e a mulher de Urias ficassem muito doentes. Você vê que o tempo todo na Bíblia, até mesmo na parte dos heróis da fé, Urias foi honrado. Porque sempre que vai se lembrar de Batseba, é a mulher de Urias, a mulher de Urias, a mulher de Urias. Não é a mulher de Davi, é a mulher de Urias. Ou seja, isso é uma forma de honrar aquele soldado que foi morto indignamente, né? Covardemente assassinado. Então, ó, Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Em alguns lugares fala que ele vestiu pano de saco. Por que o pano de saco? Porque o pano de saco, naquela época, era usado quando você estava com dor extrema. Ou você jejuava, ou você estava em luto profundo. Aí você vestia o pano de saco, porque ele pinicava. Ele causava irritação, ele causava desconforto. Era uma forma de você dizer: minha alma está angustiada, eu estou com muita dor, tá? O que eu vejo, tá? Lembrando que existe a interpretação do texto, né? E existe a minha parte aqui, porque eu estou lendo o texto e estou interpretando de acordo também, eu tenho as minhas considerações. E eu penso o seguinte: até então, a gente vê no texto que Davi, ele se arrependeu e ele foi perdoado, ele não vai ser morto. Mas você não vê choro. Quando o menino fica doente e já está predestinado para morrer, você vê choro do Davi. Você vê um real arrependimento.
Porque até então Davi se arrependeu, é verdade, mas não houve choro, não houve dor. Então agora aqui, quando o menino adoece, vai haver dor no Davi. Vai haver uma dor, um lamento profundo, e acho que provavelmente ele vai parar para pensar no que ele fez. Então, entrou no quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu, então ela fica 7 dias doente. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura, ou seja, se matar. Ele estava tão triste, tão caído para baixo, que eles tinham medo dele se matar. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido, quer dizer, não teve jeito. Deus executou a sentença. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou banho, penteou o cabelo e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu, logo foi servido. Aí seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto estava vivo, o Senhor chorou por ele, não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim, né? E não me castigar, e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, certamente o céu, né? Porém, ele nunca mais voltará para mim. Lembrando aqui que existe um versículo em Deuteronômios, deixa eu ver onde está. Ah, meu Deus. Cadê? Gente, eu falo que eu sou ruim de guardar, eu tenho que anotar, eu não anotei, ó. Deixa eu ver, que fala dos filhos. Ah lá, Deuteronômios 24:16. Deuteronômios 24:16 fala assim: os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes pelos pais, né? Crimes cometidos. Se uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela cometeu. Isso aqui são leis que Deus deu. E essas leis significavam que se alguém cometesse um crime, o pai não seria condenado pelo filho, o filho não seria condenado pelo pai, e a pessoa só seria morta, que no caso aqui morto era olho por olho, dente por dente. Se caso fosse a própria pessoa e ela fosse julgada e cometida e culpada, né? Acusada e culpada, condenada. Também vamos lá. Em Ezequiel 18:20 fala assim, Ezequiel 18:20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado dos pais, nem o pai por causa do pecado do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que pratica. Nós temos três considerações, na verdade, sobre esse texto. Por que a criança morre? Primeiro, existe uma coisa chamada maldição, que é a consequência de um pecado. Quando um pai bebe, certamente esse pai ele se torna abusivo nas palavras, ele se torna mau, ele tira o dinheiro de dentro de casa, e quem sofre é os filhos, é a família. Então essa família acaba sendo respingada por causa desse pecado, e muitas crianças até sofrem e crescem, né, com essa violência interna
depois externam ou então internalizam, guardam para si e são crianças, adultos disfuncionais. Essa é a realidade. O que acontece? Aqui, essa criança poderia ser, já vem tendo em vista o que Deus falou, seus filhos irão morrer de morte violentas, né? Da sua família. Alguns dos seus parentes irão morrer de morte violenta. Já pensou se fosse essa criança? Já pensou se essa criança fosse rejeitada pelos irmãos por ser de um ato de adultério? Então, assim, pode ser que essa criança indo como criança, né? Já que crianças vão, a gente acredita que sim, elas vão para o reino dos céus. Pode ser que ela tenha sido poupada, tá? De um futuro muito pior, até porque os filhos dele, só Jesus na causa, a gente vai ver que vai ser muita dor. Então pode ser que ele tenha sido poupado. Só que também existe a maldição. E aqui a vida da criança vai embora e a dele não. Uma vida por outra vida, sabe? Acaba que eu só vejo Davi chorar quando a criança fica doente. Então eu creio, tá? Não é o que fala o texto. O texto não consegue explicar de fato porque o menino morre, consegue explicar que foi um castigo de Deus, né? Uma coisa que Deus instituiu. Mas eu vejo assim, eu vejo que Davi só chora quando a criança fica doente. Então isso é para punir Davi, tipo assim, você tá vendo o mal que você fez lá para Urias, porque até então ele estava sossegado. O mal que você fez para Urias arrancando o que era dele, né? Então ele vai sentir a dor. Depois, com a morte, ele vai sentir o peso da punição. Ele nunca mais vai cometer adultério. Então eu creio que seja mais ou menos isso. A maldição que é lançada pelo pecado de adultério que ele faz, e não só o pecado de adultério, o assassinato. O assassinato, seja assassinato, matar uma pessoa adulta, ou um aborto, ou mesmo que seja, como é que chama? Doloso, é com a intenção, culposo, né? Que é aquele que não tem intenção. Às vezes você, num acidente de trânsito, alguma coisa, todo assassinato, ele vai gerar uma consequência de perda, tá? De também luto. E geralmente é no dinheiro, na família, nos negócios, nos relacionamentos. Então sempre vai ter uma perda, infelizmente. E essas maldições, a gente às vezes precisa, né, de libertação, tá? Precisa de um ministério da igreja chamado libertação, para que a gente possa se libertar desses vínculos, dessas maldições. Às vezes só o fato da gente orar, só o fato da gente ir para a igreja não resolve, não. Às vezes a gente precisa sim do ministério de libertação para a gente poder dar jeito nisso e encerrar esses ciclos, né? Pessoas que tiveram ligações com ídolos, com espíritos, né? Com coisas, às vezes você precisa do ministério de libertação para você encerrar esses ciclos, né? Fechar essas portas, tá? Então aqui eu acredito que o arrependimento genuíno só veio para Davi depois que esse menino adoeceu. É óbvio que ele já estava, né, com a sentença de morte, mas que eu vejo Davi chorar é só nesse momento. Então, ó, Davi fala, o que eu posso fazer agora? Então ele vai comer, e vai viver, e vai adorar a Deus, porque ele viu mesmo que Deus é Deus e não tem como fazer. É como a gente, aquilo que está encerrado, encerrado está. Né? Ah, seu relacionamento acabou. Cara, chora o que tiver que chorar, levanta a poeira e vai pra frente, entendeu? Ah, eu fui mandado do meu emprego. Tá bom, pega seus direitos, faz o que você tem que fazer e vai caçar o serviço, entendeu? Deixa o passado no passado. Não fica com o defunto literalmente ali do lado, né? Ah, meu Deus, ah, céus, ó terra, por quê? Por quê? Não, vai pra frente, tá? Esquece. Põe o passado pra trás e vai pra frente. Aí 24. Então Davi consolou sua esposa Batseba.
Aqui, ó, eu creio que depois que Urias morreu, acabou o luto, a criança viveu, ela já tá no harém do Davi. Eu acho que ali eles tiveram uma oportunidade melhor, também depois que Deus conversou com ele, né, o castigou. Eles tiveram uma oportunidade melhor, ele de arrependimento, de se aproximar de Batseba. E eu creio que ali a relação deles, de fato, começou a ser uma relação, porque até então não foi. Mas ali pode ter começado a ter sido uma relação verdadeira, né, de esposo e esposa, que até então ela é esposa. Então Davi consolou sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho. Aqui é consentido de fato, né? Agora eu creio que ele começou um relacionamento com ela de fato consentido. O marido já estava morto, ela chorou a morte, teve o filho morreu, deu tempo ao tempo. Então, ó, Davi deu o nome dele de Salomão. Deus amou o menino e mandou o profeta Natã que lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava, tá? E Gedidias é amado do Senhor. Tchau. 26. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 26. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Então, o Joabe é capitão da guarda. Ele estava lutando contra os amonitas, ele continua lá na cidade de Rabá lutando. Quando estava para conquistar a cidade, estava bem perto, enviou mensageiros com o seguinte recado a Davi: eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. O Joabe, ele é muito fiel. Ele é muito fiel. Se ele fosse um comandante que não fosse fiel, ele ia terminar de atacar, conquistar o rei dali de Rabá e ficar com a glória para ele. Mas ele é muito fiel a Davi. Então ele fala: ó, Davi, tá tudo no jeito. Vem embora que você, um passinho você dá conta do resto. Então Davi reuniu seus soldados, foi a Rabá e tomou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. Aqui tá falando nessa explicação mais simplificada, mas não é Moloque, o deus. Eles adoravam sim um deus Moloque, que aliás, o sacrifício para esse deus Moloque era crianças queimadas viva. Eles pegavam os próprios filhos e queimavam vivo para esse deus Moloque. Olha que perverso, né? Olha que perversidade sem tamanho. Eles catavam os próprios filhos e queimavam em adoração a esse deus. Mas esse Moloque aqui, a tradução, né, na verdade, era o rei de Rabá. Então, a coroa do rei de Rabá, ai, é muito nome, meu Deus. De Rabá, pesava 34 quilos, tá? Ou 35 em algumas traduções. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e a colocou na própria coroa. Esse tirar essa pedra e colocar na coroa dele significa honra, vitória, glamour da batalha. Mas ele fez isso numa hora que não era própria. Pareceu vaidade, sabe? Pelo povo ali, pareceu vaidade. Por quê? Porque ele estava num momento de caimento, né? De pecado, ele estava sendo julgado, literalmente, que ainda ia vir algumas coisas sobre a vida dele. Então, assim, não caiu muito bem, mas ele o fez. Ele é rei, né? Ele o fez. E esse Moloque representado aqui é o rei de Rabá, tá? Que o nome dele, se não me engano, é Macan, alguma coisa assim. Foi trocado por Moloque também, tá? Então, ó, Davi fez o povo da cidade. Davi
A coroa era de ouro e nela havia pedra preciosa, e Davi tirou e colocou na sua própria coroa essa pedra preciosa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos, né? Escravizou ali os amonitas, tá? Mas lembrando que eram povos assim bem cruéis, né? Sacrificavam os próprios filhos, então eles não tinham dó de ninguém, não. E fez o mesmo com todas as outras cidades de Amon. Então Davi e seus soldados voltaram para Jerusalém. Então aqui acaba o texto. Davi vai voltar para Jerusalém, pega todas as cidades, põe eles como escravos. Esse não é um povo bonzinho, sabe, gente? Esse povo que tinha essas idolatrias, eles eram jebuseus, amorreus, perezeus, né? Esse povo, ele era um povo mau, pensa num povo destruidor mesmo. A adoração deles era de sacrificar crianças, sacrificar pessoas, fazer rituais, né, de urgias ali. O bicho pegava. Essa galera era doente, sabe que é doente de perversidade? Então, assim, o que Davi faz aqui é o básico do básico, tá? Nesse caso. Lembrando que no caso do menino, eu acredito que foi... Eu só vejo Davi chorar na hora que a criança adoece. Também vejo que a morte do menino, o Davi não foi morto, mas o menino foi morto, né? E eu vejo aqui como maldição, tá? E as maldições é isso. Se você vê que um ciclo na sua vida, ele tá ali, sabe? A sua família teve muitas coisas, que nem a gente tava falando de maldições ontem. É bom você procurar, né, as lideranças da sua igreja, na parte de libertação, sabe? É bom você procurar, porque tem coisas que a gente não consegue se libertar sozinho, tá? Essas maldições hereditárias, a gente precisa sim da parte de libertação da nossa igreja, pessoas, líderes já que entendam dessa parte para nos ajudar, tá? Principalmente no caso de aborto, no caso de adoração a ídolos, adoração a espíritos, né? Eu fui de religiões que adoravam o espírito, que mexia com o espírito. Cara, vai procurar um negócio de libertação, porque o negócio aí o buraco é mais embaixo. Eu cometi um assassinato, né? Seja de aborto ou contra alguém. Que mais que a gente pode fazer em respeito a isso? Sabe, tem coisas, juramentos, entendeu? Então tem coisas que é necessário mesmo um processo de libertação. Tem coisa que não dá só pra você, eu sou cristão e acabou. O sangue de Jesus te lava. Mas você precisa fazer renúncias, né? Orações de renúncias dessas coisas, sabe? Porque o mundo espiritual, ele fica, é como se tivesse teias, prisões, sabe? O mundo espiritual, ele nos prende por pequenos atos, pequenas palavras, entendeu? Então, que você vigie, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. O pecado sempre vai deixar marca, o pecado sempre vai te arrancar pedaço. Não pense que a gente sai impune do pecado, é plantação de grama, a gente vai pastar pra caramba, tá? Cuidado com a sua vida, cuidado com os pecados, cuidado com o que você tem feito. E se você pecou, se arrependa, Deus tem perdão para isso e as consequências virão, não tem jeito, tá? O pecado sempre envergonha, o pecado sempre deixa marca, mas é melhor você estar limpo diante de Deus, confessar os seus pecados, por mais que você passe alguma vergonha, você estar limpo diante de Deus, do que você ficar encobrindo isso e o diabo usando isso contra a sua vida. Porque o diabo tá sempre usando aquilo que você faz para ele, né? As mentiras, os pecados, ele tá sempre com a listinha na mão. Fulano tem isso, isso e isso para me pagar. Olha, vou atormentar fulano porque fulano tem isso, isso e isso oculto na vida dele. É assim que o capeta usa e trabalha, né? Então que a gente possa ser livre de verdade, tá bom? Deus te abençoe, bom dia, até amanhã, hein? Fica com Deus. Tchau.